A Revolução Científica. A Revolução Científica foi um período entre 1543 a 1687, e neste período o mundo se modifica por completo e a imagem do mundo também se renova. E com isso, destrói a antiga cosmologia de Aristóteles e Ptolomeu, junto à tradição cristã, que se mantinha intacta por 1500. Nicolau Copérnico foi considerado o ponto em que acaba a velha cosmologia e dá início a uma nova. Mesmo que alguns dos seus princípios sejam defendidos pelos matemáticos e astrônomos antigos, ele rebatia a visão tradicional da Terra e do universo, dizendo que a Terra é esférica. O movimento dos corpos celestes é uniforme, circular e perpétuo. A Terra gira em torno do seu próprio eixo e o universo é muito mais vasto do que os antigos pensavam, porém ainda é finito. Essa teoria mudou tanto o mundo dos astrônomos, tanto o mundo da cultura, filosofia e o jeito em que o homem enxerga a si mesmo e ao seu próprio mundo. A famosa Revolução Copernicana ainda é muito duvidosa para muitos autores, pois o modelo de Copérnico e o de Ptolomeu eram muito semelhantes, com a única diferença que no primeiro o Sol é o centro e no segundo a Terra. Além disso, o universo de Copérnico é maior, porém ainda continua sendo finito. Ao ápice da Revolução Científica, o drama de Galileu Galilei. Galileu Galilei viveu de 1564 a 1642. E é o drama do nascimento da ciência moderna. Galileu transformou a si próprio um instrumento de luta contra a tradição dogmática que estabelecia uma verdade absoluta e inquestionável pregada pela Igreja. Ele defendeu com todas as suas forças a teoria de Copérnico, provando com demonstrações concretas a sua verdade frente à física de Copérnico, que defendia o heliocentrismo usando cálculos e argumentos. Galileu, além de usar cálculos, obteve a ideia da criação de algo muito além do que o olho humano pode ver, a luneta. Com o estudo das lentes, Galileu desenvolveu várias lunetas, que poderiam enxergar muito além do que o olho humano. Com isso, ele descobriu várias outras estrelas e astros, e provou também o movimento da Lua em torno do seu próprio eixo. E cria que se a Lua se movimentasse, a Terra também poderia ter o mesmo efeito. Deu a seguinte dúvida: a Terra se movimentaria em volta do seu próprio eixo? Sim, para Galileu era evidente que a Terra se movimentava em torno do seu eixo, tal como a Lua e os outros planetas, e que, inclusive, todos giravam em torno do Sol. Para Galileu, isso estava comprovado, e não por livros de papel, mas pelo livro da natureza, onde é preciso saber ler o que está escrito. O conhecimento vem da matemática, porque o mundo está escrito em linguagens matemáticas. Assim, ele dá início a um novo período, o período da ciência moderna. Uma ciência que se preocupa em descrever de forma objetiva qualquer coisa, e para isso requer um método. Este método é utilizado de dois momentos: as sensatas experiências e as necessárias demonstrações. Para Galileu, as sensatas experiências é a observação que o cientista faz do mundo externo, observação do movimento dos planetas, calculando a queda de um objeto, descreve o comportamento de um animal, entre outros. E as necessárias demonstrações são os argumentos que partem de uma hipótese e se baseia nos experimentos. Por fim, iremos falar sobre Isaac Newton, que foi o último grande nome da Revolução Científica. Ele fundamentou as leis da mecânica clássica,
as leis da gravitação universal e as 3 leis de Newton. Ele mostrou que as leis aplicadas em corpos celestes também se aplicam aos objetos. Ele aprimorou o telescópio, descobriu na natureza cores experimentando somente a luz do Sol e um prisma. Sendo assim, a sua morte foi um marco histórico para o final da Revolução Científica, que abriu as portas para o Iluminismo. O significado filosófico da Revolução Científica não é adotar uma vitória da prática sobre a teoria, mas é exercer para toda prática a sua teoria e para toda teoria a sua prática.